Agora sim, Salmo 32, a bem-aventurança do perdão. A justiça de Deus, irmãos, é algo amedrontador. Eu já compartilhei com os irmãos aqui uma frase que colocaram lá perto de um campo de futebol da Associação de Moradores, no bairro onde eu morava, antes de vir para cá. A frase era muito curta: Deus é justo. O que há de errado com essa frase? Absolutamente nada. A frase está correta. Deus é justo. O problema, como nós acabamos de ver aqui no hino que cantamos, é que nós interpretamos isso errado. As pessoas falam isso como se estivessem a dizer: Deus vai ficar do meu lado. E, às vezes, quando Deus fica do seu lado, é pior. Porque antes de melhorar, piora. Quando Deus se coloca do nosso lado, você é iluminado. Esse é um problema, não é? Deus é luz. Aí Ele vem para o seu lado. E quando Ele chega perto, ilumina-se tudo. E você pensa assim: bom, eu vou ver melhor o meu caminho. Isso é bom. Eu vou ver melhor os perigos que estão à frente. Isso é bom. Só que ilumina-se tudo. Os seus pecados são iluminados. Minha filha mais nova, uma vez, foi na dermatologista. Era uma boa dermatologista. Aí colocou ela deitada lá sobre a maca e pegou uma lente desse tamanho. E Ingrid falou para a mãe assim: eu me senti muito suja. O melhor tivesse tomado banho, aquela mulher me olhando com aquela lente, cada detalhe da pele, cada detalhe de cada parte, eu me senti exposta. É muito pior quando a lente é a lente de Deus. A justiça de Deus é algo terrível, irmãos. Como o salmista, Davi, no Salmo 16, pode dizer: o Senhor, quero sempre ao meu lado, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Se você não conhece a misericórdia de Deus, se Deus não favorece alguém com a sua misericórdia, lembre-se, é Ele quem diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Então, realmente, é uma loucura dizer esse negócio: Deus, vem para cá. Mas quando conhecemos a misericórdia de Deus, e a maior demonstração dessa misericórdia de Deus foi na cruz de Cristo, então aí nós entendemos o que é ter Deus ao lado, o que é ter a luz de Deus nos iluminando, mostrando tudo em nós, só que nós estamos revestidos da justiça de Jesus. E Deus olha para você e diz assim: esse meu filho é lindo. Ele olha para você e diz: essa minha filha, olha como ela é pura. E você está lá se sentindo debaixo daquela lente. E você pergunta: mas como? E entre a visão da justiça de Deus e o seu pecado e o meu pecado está a cobertura da justiça maravilhosa do Senhor Jesus, que pagou o preço na cruz. Nós precisamos entender que somos bem-aventurados por causa do perdão. E a minha intenção hoje é que você comece a meditar sobre isso. Precisamos do Evangelho. Em que sentido? Um deles, apenas um, é que você precisa voltar à cruz e lembrar o que Jesus fez ali. Lembrar do seu pecado. Lembrar de como você odiaria Deus até o fim da sua vida, se Ele não tivesse intervido, se Ele não tivesse interceptado a sua trajetória. Você não quereria Deus até o seu último respiro, o último ar que saísse dos seus pulmões, se Ele não tivesse cortado o seu caminho para a perdição. Você nunca poderia fazer nada. Além de não querer, além de odiar a Deus, você nunca iria poder fazer nada por você mesmo. Ele pôde, por isso Ele interceptou a sua trajetória de autodestruição. E nós precisamos retornar a isso, para lembrar que o Senhor Jesus nos deu paz com Deus, para lembrar que o Senhor Jesus, quando perdoou os nossos pecados, nos tirou de um lamaçal, nos colocou sobre a rocha, mas fez mais do que isso. A figura não é só essa, a figura também é que Ele nos tirou da inanição espiritual e nos colocou à mesa com o Pai. Nos tirou de sermos alguém sem nome e nos deu um novo nome. De sermos alguém sem família, e nos adotou na própria família dele.
você se senta à mesa. Tudo isso porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados. O salmista aqui compartilha em pouquíssimos versos, são 11 versos só, ele compartilha lições que ele aprendeu. É interessante o modo como ele começa e como ele termina o salmo. Mas eu vou convidar a congregação que está presente aqui, se você quiser fazer aí, a ler junto comigo o salmo. Então, abra aí sua Bíblia, seu dispositivo, no Salmo 32, e vamos ler juntos esses 11 versos. Vou pedir que você fique de pé, porque aí você vai ler com mais força, não é? Salmo 32. Vamos ler então? Leamos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém? Pode sentar. Então, a justiça de Deus é o problema, Cristo é a solução para a justiça de Deus. A ira de Deus é o problema, Cristo é a solução para a ira de Deus. A santidade de Deus é o problema, Cristo é a solução para a santidade de Deus. A solução não é que esse problema seja realmente um problema de Deus, é um problema para nós. Não tem nada errado com ele, nem com sua justiça, nem com sua ira, nem com sua santidade. Nenhum dos atributos de Deus se assemelha aos nossos caprichos. Nós ficamos irados porque nos aborrecemos com alguma coisa, mesmo quando muitas vezes nós estamos errados. Nosso senso de justiça pode ser completamente equivocado. E certamente vamos questionar a santidade de qualquer pessoa que se apresente dizendo, eu sou santo. Não há nenhuma semelhança entre isso e os atributos de Deus. O problema é o nosso pecado. O problema é que nós demos as costas ao nosso Criador. O problema é que lá nos nossos primeiros pais, e a cada dia da nossa vida nós continuamos confirmando os seus atos, nós dissemos, não precisamos de ti. Nós somos autossuficientes. Nós damos conta de nós mesmos. Nós continuamos parecendo aqueles adolescentes de hoje em dia, diferentes de adolescentes de algumas décadas ou séculos atrás, ou mesmo em algumas partes do mundo. Você sabe que não existe adolescência em alguns lugares. Hoje em dia, não como nós a descrevemos aqui, quando o garoto chega numa idade lá em que ele já pode assumir certas responsabilidades, ele passa por algum rito de iniciação e alguém chega para ele e diz assim, agora você é um homem, comece a agir como tal.
E ele não fica lá, mas meus hormônios. Quando uma menina chega a uma idade em que se vê que ela pode assumir responsabilidade de maternidade, ela é ensinada, às vezes injustamente, mas em muitos lugares, de forma muito correta. Agora assuma o seu papel na continuidade da espécie, junto com a sua família, e forme esses corações que você vai produzir aí. E também não tem nenhuma conversa tipo, a minha carreira. Nós parecemos com os adolescentes que temos aqui à nossa volta na sociedade. Eles se fizeram, eles se construíram, né? Só que não! Para usar uma expressão que os adolescentes entendem bem, né? Só que não! Adolescente que é independente, usando a internet, paga pelo pai. Que desrespeite o meu espaço no quarto que o pai e a mãe compraram e ainda estão pagando. Porque estão pagando a casa, ou pagam um aluguel. Eu mando na minha vida que ele não pode criar por si próprio. E nós nos assemelhamos a esse tipo de pessoas, como raça, como seres humanos. Fomos criados por Deus, colocados no mundo bonito, com tudo que a gente precisava, nós demos as costas lá. E continuamos fazendo isso, do mesmo jeito. Não dá nem para a gente reclamar, mas se eu estivesse no lugar de Adão, você ia fazer exatamente a mesma coisa. Não, você ia fazer pior de alguma forma, que eu não consigo imaginar agora. Por quê? Porque, para Deus, toda a humanidade está diante dele, eternamente. Deus não tem antes, depois e agora. Então, quando Deus tem que escolher um representante para a raça humana, ele escolhe o melhor. Ninguém poderia ter escolhido outro melhor, não. Nós faríamos pior que Adão. O Salmo começa com uma bênção e termina com alegria. Você viu isso? Bem-aventurado, bem-aventurado, versos 1 e 2. Começa com essa palavra de bem-aventurado. Eu gosto muito dessa expressão bem-aventurado. Ela é melhor do que feliz. Feliz não traduz tudo. Feliz é uma tradução geralmente ruim. Bem-aventurado. Nessa aventura, ou nessa ventura, nessa jornada, que tem tanto a ver com obstáculos que se tem pela frente, como também com crescimento à medida que você progride em direção a um determinado destino, nós somos bem conduzidos. Nós vamos bem nessa aventura, quando somos perdoados dos nossos pecados. O Salmo começa com essa bênção. Seja lá, você deve sempre pensar assim, introdução a certos assuntos nas cartas do Novo Testamento, nos Salmos, ou mesmo numa profecia. Eu gosto muito de falar assim, você já me ouviu falar isso antes, seja lá o que vem depois disso. Né? Quando eu leio esses dois versos, mesmo se eu me esquecer do que vem depois, eu digo, seja lá o que vem depois disso, vem coisa boa aí. Porque ele já disse o que vai acontecer. Então, quando ele chega e diz no verso 3, enquanto calei os meus pecados, eu fiquei mal, envelheci, eu fiquei como terra seca lá no verão, onde não cai uma gota d'água. Não importa, vem coisa boa aí, porque ele começou dizendo, bem-aventurado. E ele termina com alegria, verso 11, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Vocês são os bem-aventurados cuja iniquidade, cujo pecado, cuja transgressão, cujo engano foram perdoados. Você notou? Ele usou 4 palavrinhas lá para pecado, né? Ele usou transgressão. Transgressão é o quê? Deus põe um limite e você passa do limite. Pecado. Pecado é aquilo que faz relação com a própria santidade de Deus. É aquela coisa que mancha, né? Em relação à pureza de Deus, fica aquele negócio bem feio quando você contrasta uma coisa com a outra. A outra palavra é iniquidade. Qualidade daquilo que é iníquo, né? É uma alusão à própria maldade entranhada no coração humano depois da queda. E, finalmente, engano. O engano tanto que nós fornecemos para os outros, como nós recebemos também. E nós somos tão bons nisso, como nós somos bons nesse negócio, né? Que nós conseguimos a artimanha, a arte, a proeza de enganar até nós mesmos. Você já viu pessoas iludidas? Já tentou aconselhar um jovem, uma jovem que está apaixonada por uma pessoa que não presta? Não, tenta. É como se você estivesse secando gelo, sabe? Tenta abrir os olhos, você tem que orar, a pessoa está apaixonada. E quando você está apaixonado, o outro é perfeito.
mesmo quando a coisa é explícita, a coisa está ali ostensiva, bem na cara, bem na frente. Eu me lembro de uma jovem, numa igreja onde eu fui pastor, avisada muitas vezes pela família, pela igreja, moça de igreja, resolveu casar-se com um cara envolvido com marginalidade. Mas casou-se de qualquer jeito. Um dia ele deu várias facadas nela. Mas podia não ter feito isso, podia ter feito outro tipo de opressão ao longo de muito tempo. É aquela moça apaixonada, né? Por aquele cara que ele é perfeito, ele é maravilhoso. Gente, ele é um deus grego. Ele é, sabe, a expressão da perfeição, assim, ele não trabalha atualmente, sabe? Ele está desempregado. Não, ele já teve uns 4 ou 5 empregos, mas foi mandado embora todos eles, porque ninguém entende ele também, ninguém é paciente com ele, não é assim? Tal. Tem umas 20 namoradas também. Geralmente, relacionamento curto, mas agora não. Agora ele tomou jeito, por isso é que a sua filha está apaixonada por ele, né? E querendo que você apoie isso, e você tenta falar com ela. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Não, papai, você não entende. Nós conseguimos a proeza nos enganar a nós mesmos, para depois chorar muito, né? O salmista usa essas palavras para expressar aqui a nossa situação, mas lembre-se, trata-se de uma bênção. Essas 4 palavras surgem no meio de uma expressão de bênção. É bem-aventurado. Como pode ser? Só tem um jeito disso funcionar. É se perdão estiver envolvido. Como pode ser bom um trecho, um texto, onde as palavras transgressão, pecado, iniquidade, engano aparecem ali, diz bem-aventurado, só se ele diz a transgressão é perdoado, o pecado coberto. O Senhor não atribui iniquidade. E o espírito é livre, é liberto do engano. Então é isso, o nosso caminho é de bem-aventurança. Mas vamos agora entrar um pouquinho mais, porque o salmista tem algo para nos ensinar. No versículo 3 e 4, uma história triste. Tá? Então, começamos com bênção, mas agora é uma história triste. Por quê? Porque geralmente, irmãos, sempre, na verdade, todos aqueles que são salvos por Jesus, sim, são resgatados pelo amor do Senhor, do nosso Deus, nosso Criador Redentor, eles têm o que dizer. Eles têm uma empatia natural, porque todos nascemos no pecado, todos nascemos na miséria do pecado, todos nós ofendemos a Deus, todos nós somos sujos diante do Senhor. E aí, ele começa contando a história triste. Enquanto calei os meus pecados, não quero reconhecer, ou estou com vergonha demais de confessar, não quero me aproximar de Deus. Eu pensei que podia botar isso para trás, eu podia cobrir. Eu vou cobrir os meus pecados. Você notou que é bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, mas não pela própria pessoa. Quando é coberto pela obra de Deus, pela misericórdia, pelo amor de Deus, pela obra feita em Cristo, é diferente. Quando você mesmo tenta cobrir, aí os seus ossos envelhecem. E a palavra aqui do salmista, ela se refere tanto à figura de linguagem, né? Você está numa situação ruim, como também à doença mesmo. A expressão literal. Isso pode acontecer. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Eu estou cobrindo lá e é difícil, você tem que manter, você cobre mais um lado, aparece, você puxa para cá, aparece o outro, não dá certo, não funciona, você está parecendo Adão e Eva, fazendo folhas lá, juntando folha de figueira para cobrir a nudez e não fica bem, não fica perfeito. Lembra, eles nunca tinham costurado. Você já pensou nisso? Lá no Éden, quando aconteceu o primeiro pecado, nunca tinham parado para cozer nada, não tinha feito isso. Agora, vamos dar uma... Você imagina eles fazendo isso? Como é que você inventa uma indústria de um momento para o outro? Nunca tiveram que fazer, nunca se preocuparam com isso. Eu me lembro quando eu assisti aquele filme do Super-Homem de 75, né? Não, foi na sequência. Ele resolve, porque está apaixonado, ele resolve perder os poderes dele, vira um mortal. Aí ele leva uma surra de um camarada num bar. Não dá nem para saída. E eu me lembro que eu estava assistindo aquilo, adolescente ainda, eu estava assistindo aquele negócio, pensei assim, cara, é óbvio, ele nunca precisou nem saber lutar. Nunca precisou. Se o sujeito é um homem de aço, o que você precisa? Eu vou aprender uma arte marcial. Para quê? Você não precisa disso, cara.
Mas agora você está precisando e você não sabe. Lá estavam Adão e Eva tentando costurar o negócio. Como é que eles tentaram prender aquilo? Você já imaginou? Ah, com linha. Peraí, mas não dá para ir no armazém e comprar linha. Não tem isso. Uma agulha. O que é agulha? Não. Você imagina esse negócio? Quando a gente tenta cobrir o próprio pecado, dá nisso. Quando Deus cobre, como está lá na bênção que inicia o Salmo, é diferente. Mas eu tentando cobrir os meus pecados, não dá. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu tentei camuflar, tentei manter coberto, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Porque não é só uma questão psicológica. É aqui que muita gente perde o rumo. O pecado não é só um problema na sua psique, causado por traumas, etc. Não, entendeu? Você vai num psicólogo que não tem nada alinhado com a palavra de Deus, ele vai dizer, não, esquece isso. Seu problema é que você está colocando limites demais aí. Você vai ser mais feliz. O que o psicólogo desse tipo, obviamente não são todos, o que ele não sabe é que existe um terceiro elemento ali. Não existe só a minha psique e um conceito que eu quebrei. Existe a mão de Deus. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou como calor, se secou como no calor do verão. Terra seca. Imagina aquela terra seca que não produz nada. A mão de Deus está ali. É o grande problema do inferno. O grande problema do inferno é que Deus está lá. Esse é o grande problema do inferno. Se fosse só aquele caldeirãozinho básico, com alguns demônios e um tridente, de repente você podia dar uma boa sopa, não sei, um bom cozido, né? Quem sabe? Mas não é isso não, irmão. Isso é só uma figura. O grande problema é que Deus está presente, mas não na sua misericórdia, não na sua bondade, não na sua longanimidade. No inferno, Deus só estará presente na sua justiça, no seu juízo. Nós não temos a menor ideia do que isso significa, mas é algo muito ruim. Novamente, para usar a expressão que eu gosto, seja lá o que vier pela frente, é pior do que o que você pensa. A mão de Deus. Essa é a história triste. Alguém tentando se esconder, tentando dar jeito, quando o seu oponente é o próprio Criador, é o próprio Deus. Não vai funcionar. Ou, se você quiser uma expressão mais teológica, não vai rolar. Entendeu? Não vai. Você não vai dar jeito nisso. Mas aí vem uma história alegre agora no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Você sente como eu sinto, sempre sinto isso quando leio esse verso, como é aquela desistência? Chega de resistir, chega, parar com isso, chega. Não vou tentar mais cobrir nada, não vou tentar fazer nada, simplesmente vou dizer para ele, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Irmão, isso é basicamente o conceito de arrependimento. É quando você vira para Deus e diz assim, o senhor tem razão. Eu sou realmente esse troço aí, eu sou pior do que eu consigo ver. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, ele está repetindo, você está vendo a ênfase? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Essa é a história alegre agora. Ele desistiu, chega, para, não vou mais lutar contra ele. Na biografia de Lewis, que ele mesmo escreveu, portanto uma autobiografia, ele diz, o inimigo estava me cercando, como um caçador, até que um dia eu, relutantemente, desisti. Cercado num canto por ele, eu desisti. É por isso que ele se dizia o convertido mais relutante de toda a Inglaterra, naquela noite em que ele desistiu. Não tem como escapar, eu desisto. O Senhor faz comigo o que o Senhor quiser. Mas sabe o que é interessante? É que quando alguém desiste de ocultar, desiste de achar que seus pecados não existem, ou que não são tão sérios, ou que dá para dar um jeitinho, e aí, finalmente, o Senhor faz o que quiser, eu estou aqui. O que acontece? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E chega para dizer, Senhor, realmente, eu sou isso aí. Aí o Senhor, então vem cá. Deixa eu abraçar você. E você fica, hã? E aí você fica como aquele cara que, né? Por que eu não fiz isso mais cedo? Porque o pecado, como o salmista disse, constitui-se também de engano. E a gente se ilude achando, eu vou dar um jeitinho, eu vou consertar isso.
Não, não vai. É a mão de Deus que pesa e só a mão de Deus pode tirar esse peso e, então, restaurar você. Versículos 6 e 7, ele mostra, sendo assim, essa expressão tem que ser levada em conta, né? Sendo assim, gente, se é assim, então quer dizer que eu chego, eu confesso, ele perdoa. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Esse versículo 6 e o 7 falam de que você tem que escolher o melhor lugar. Você precisa escolher o melhor lugar, ou quem é o melhor lugar. Irmãos, aqui é diferente do nosso retiro. Você sabe que um dos princípios do nosso retiro é justamente o quê? Você vai para o nosso retiro, passeio desta igreja local, né? Os que participaram aqui sabem disso. Você vai lá para fazer o retiro do seu irmão o melhor possível. E aí eu desdobro isso. Você não vai para lá escolher o melhor lugar para você, a melhor cama que você acha. Não. Você vai fazer o oposto disso. Mas aqui não. Aqui você tem que escolher o melhor lugar. O melhor lugar onde você pode se refugiar. O melhor lugar onde isso aqui pode se tornar verdade. Você confessa o pecado e é perdoado. Sendo assim, todo homem que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Porque tem um tempo em que a gente não encontra mais Deus. E não é porque Ele não está lá, é porque nós não estamos. Há um tempo, e é possível que aconteça isso, em que você cauterize a sua consciência. E Deus está lá, mas você é completamente cego. Por isso o salmista diz, quem é piedoso vai fazer súplicas logo em tempo de poder te encontrar. Com efeito, o que vai acontecer? Quando transbordarem muitas águas, elas não o atingirão. Por quê? Porque tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação. Um dos versos mais doces para mim dos Salmos são esses aqui. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O texto hebraico diz, e me cercas de alegres gritos de livramento. O salmista não está apenas cantando uma cançãozinha, ele está berrando uma canção de livramento, ele está cercado dessas canções e ele não consegue simplesmente cantar algo assim muito controlado, não, sabe? Ele está realmente gritando isso. Tu és o meu esconderijo. Então, sendo assim, estando Deus disposto a perdoar, e Ele não é obrigado a fazer isso, tendo Deus como perdoar o pecador, e é Ele mesmo quem provê essa situação, todo homem piedoso vai correr antes que seja tarde. Quando as águas transbordarem, Ele está acima disso. Por quê? Porque Ele construiu uma torre para ficar lá em cima, igual o pessoal de Babel queria fazer? Talvez se precavendo de um novo dilúvio? Não, porque ele foi para o lugar que era melhor. Qual o melhor lugar? Na verdade, qual o único lugar? Tu és o meu esconderijo. Onde ele se refugia? Onde ele se esconde? No próprio Deus. E aí, tu me preservas da tribulação, tu me cercas com alegres cantos de livramento. Livramento do quê? Livramento do pecado, da transgressão, da iniquidade, do engano. Livramento da minha condição, não implica aqui livramento simplesmente de problemas ou dificuldades, mas livramento da condição na qual eu estava, eu agora estou no refúgio que é o próprio Senhor. Você já pensou sobre isso? Se você é crente, se você confia em Cristo, se Cristo é confessado por você como aquele que morreu e pagou o preço do seu pecado, Ele é o próprio refúgio. Você não está num lugar que pode, de repente, desabar. Você já deve ter visto aquelas cenas de tsunamis ou grandes enchentes, em que, de repente, alguém filma uma pessoa que está numa condição extremamente perigosa, muito instável. Havia uma enchente numa cidade como o Rio ou São Paulo, e o sujeito só conseguiu sair do carro e ficar em cima do carro. E você não sabe se ele está realmente bem ali. Qualquer momento, alguma coisa pode virar ali. É aquela pessoa que está na fragilidade de um galho numa árvore, pouco acima da enchente que está passando. É aquela pessoa que subiu para o telhado de um casebre e está lá, enquanto a água está ali correndo e tal. Não, essa pessoa não está nisso. Não foi ela que construiu coisa nenhuma. Não foi ela que preparou o refúgio, assim como não foi ela que continuou cobrindo o próprio pecado. Ela desistiu disso, ela desistiu dar jeito no próprio pecado, de se safar de alguma punição de Deus. Ela simplesmente disse, se é a mão dele que está pesando sobre mim, então eu só posso me render a ele. E quando isso acontece, aquela mão que antes pesava se torna a mão que agora pega você e suspende você acima
das tribulações causadas pelo afastamento de Deus, por sua vez causados pelo pecado. Não, pensam isso? Por que você não falou aleluia, glória a Deus, gente? Me dá nervoso aqui. Não, eu penso assim, agora eles vão falar aleluia, glória a Deus. Se eu dissesse aqui, foi curado da doença, né? Agora você está numa posição em que é impossível o pecado fazer algo com você. É impossível o diabo lançar qualquer acusação que seja suficientemente forte para derrubar você dali. É impossível o mundo, seja pela sedução, seja pela violência, tirar você dessa posição, porque ele é o teu refúgio, ele preserva você da tribulação, cerca você com alegres cantos de livramento. A gente diz, graças a Deus, aleluia. E aí vem o conselho divino, versos 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Agora é Deus falando. É poesia, irmão. Uma das coisas mais maravilhosas do Salmo é que é poesia. E você pode fazer esse jogo, né? Agora ele coloca Deus falando. Por quê? Porque você saiu daquela posição em que você estava perdido, tentando dar jeito, pesado, envelhecendo, seco, sem vida. Aí agora ele colocou você no alto refúgio, que é ele mesmo. Você está junto com ele. Como você está junto com ele, o que ele faz? Ele conversa com você. O nosso Deus fala com a gente. Que maravilha. Olha só quanta coisa ele fala para a gente aqui. Tem gente que tem que ficar aí clamando, e, Senhor, o Senhor não fala comigo, o Senhor não fala comigo. Quando eu vejo um crente fazer isso numa igreja dita evangélica, é que dá nervoso isso. Gente, olha quanto ele falou. Por que não vê? Por que não lê? Por que não ouve o que ele está falando? Que seja uma falsa religião, onde, olha, o Deus ainda não respondeu, joguei umas coisas aqui, fiz um sacrifício ali, fiz aquele ritualzinho lá, e até agora não tivemos uma resposta. Mas uma das coisas que destacava Israel do resto de todos é justamente que, e está lá no Deuteronômio 4, né? Quando se fala, essa gente aí é sábia e entendida, porque olha que estatutos e que juízos, tem uma coisinha lá que não pode ser esquecida. Que nações têm um Deus como o nosso? Sempre que o invocamos, ele está aqui. Você, Senhor, ele já está ali. Ele estava ali o tempo todo. Ele não tem que vir de longe, não. Nós fazemos aqui no início do culto uma oração de invocação. É só um nome para a gente compreender, didático para a gente compreender. É para dizer assim, a tua igreja está reunida. O Senhor é a causa da nossa reunião. O Senhor é o objetivo da nossa reunião. O Senhor é o motivo da nossa reunião. É só isso. Porque em nenhum momento ele se afasta da gente. Então, quando você está com ele, o que ele faz? Ele fala com você, ele conversa com você. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não acabou aí, não. Resolveu um problema, tu botou você. Não, tem muito mais agora. Agora que vai começar. Agora que vai ficar bom. Entendeu? Agora que está começando mesmo para valer. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. E vem logo um aviso. Você se lembra da sua situação? Então, não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabreiros, do contrário, não lhe obedecem. Eu vou dar conselho para você, diz o Senhor. Eu vou avisar para você, vou mostrar o caminho. Salmo 25 diz que o Senhor, porque Ele é reto, Ele ensina o caminho aos pecadores. Então, agora, não se faça como um animal sem entendimento, que eu tenho que ficar puxando para cá e puxando para lá, às vezes causando dor, às vezes causando angústia, porque você insiste em ir na outra direção. Você já não se rendeu? Você já não está no alto refúgio? Você já não está comigo? Então, agora ouve as minhas palavras e segue o conselho divino. E, finalmente, vem as situações dos versículos 10 e 11 para encerrar, que é uma análise final e a alegria com a qual, eu já disse, o Salmo termina. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A outra tradução tem uma palavra bastante interessante. A misericórdia o assistirá. Traduz aqui cercado, por quê? Porque o sentido é assim mesmo. Ela está ali, a misericórdia do Senhor ali, pronta para assistir você, para lhe prestar ajuda, para lhe dar atenção no momento em que você precisa da direção do Senhor, do caminho do Senhor, do conselho do Senhor, a misericórdia o assiste. Não mais o desespero lá de trás. Não mais o envelhecimento. Não mais a sequidão de estio, mencionando a outra tradução novamente. Não, os sofrimentos são para o ímpio. Aquele que continua tentando lá dar jeito, encobrir o pecado, ao invés de confessar. Mas o que confia no Senhor é a misericórdia que o assiste, que o cerca. Então, alegrem-se. Aqui ele usa 3 expressões.
Ele usou 4 para falar do pecado, bastam 3 aqui para falar da alegria, da condição, da situação daqueles que são perdoados pelo Senhor. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Alegrem-se, regozijem-se, exultem. Meu irmão, a maior expressão da bondade, da misericórdia de Deus foi a cruz. Não existe coisa mais gráfica a respeito da bondade, do amor, da misericórdia, da longanimidade de Deus do que a cruz, Cristo. O salmista só pode escrever isso aqui porque ele está ciente de vários dispositivos na lei, na antiga aliança, que apontam para o perdão de Deus, mas aqui ainda ele não sabe que é muito melhor do que tudo aquilo que ele tinha conhecimento. Ele confessava que tinha fé. Era só isso que ele tinha que fazer, porque é só isso que você faz também, não é? Ele tinha fé na palavra de Deus, não é assim? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso? Era o que acontecia com Davi, com Moisés e com todos os outros que vieram antes de Cristo. Todos os patriarcas, todos os nossos heróis do Antigo Testamento, eles confessam: eu creio na tua palavra, Senhor, eu descanso na tua palavra. Eles não sabiam, como nós sabemos, e Hebreus é que explica isso muito bem, eles não sabiam que Deus estava fazendo alguma coisa muito mais profunda, muito mais intensa do que eles poderiam imaginar. O próprio Deus viria a ser o nosso refúgio entre nós. Como diz o Salmo e como Paulo cita, ele vem entre nós para então nos elevar de volta a ele. Ele nos busca. Cristo Jesus. Não tem maior expressão do que essa. O Salmo, na verdade, fala dos efeitos da obra de Cristo, antes de Cristo fazer essa obra, porque ela era tão certa quanto qualquer coisa que Deus diz que vai fazer. E nós descansamos na palavra dele. Não é isso que você faz? Você descansa na palavra dele, no Evangelho que disse: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Nós fomos perdoados. Devemos meditar sobre isso. Não perca isso de vista. O diabo vai querer fazer de você algum tipo de brinquedo. Não permita isso, não. Volte novamente à cruz, volte à meditação do Evangelho. Isso fortalece, isso nos dá tranquilidade, isso nos faz caminhar, porque é uma bem-aventurança ao longo do caminho que a gente vai. Você precisa vibrar com isso, lembrar disso, agradecer a Deus sempre por isso. Lembrar que os nossos irmãos sofrem perseguição em outros lugares, também estão guardados do mesmo jeito. A perseguição não vai conseguir fazer com que o perdão do pecado seja retirado, não tem como. É por isso que nós clamamos a Deus, para que o Senhor restaure a igreja de Cristo, para um evangelho que seja o evangelho da Escritura. É por isso que nós pedimos pelos que sofrem perseguição. É por isso que nós rogamos ao Senhor que fortaleça a sua igreja local. Mas nós precisamos fazer um constante exercício de voltar, de lembrar, porque sempre que você lembrar da cruz, lembrar do que Cristo fez, você vai terminar com a exaltação, com a exultação, com a alegria, com o regozijo. E, meus irmãos, essa é a característica da eternidade, para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo perdão dos pecados que há em Cristo Jesus. Se houver alguém ao alcance desta mensagem que ainda não se entregou a Cristo, que hoje seja dia de salvação na vida dessa pessoa. E se houver um crente duvidando do que o Senhor fez, da segurança que há em Cristo Jesus, da bem-aventurança do perdão que Cristo nos trouxe, ó Deus, que o coração, a mente, sejam atraídos para Ti, para que essa pessoa renove novamente, renove o pacto contigo, renove a aliança, confessando, Senhor Deus, que a Tua palavra é a verdade, e descansando nas promessas que o Senhor fez, já que elas não falham por quantas feitas por Ti. Abençoa-nos aqui, abençoa os demais irmãos, que o Senhor nos conduza ao longo da semana que vai se iniciar também. Em nome de Jesus, amém.